Matadouros, capítulo 14. Godfried observou as bolas de fogo voando acima. Seu exército agora cercava a pequena cidade ocidental de Devor. As chamas rugiam como dragões antes de se calarem após um grande estrondo contra as paredes de pedra. Longos dardos de balista seguiram, não destinados a destruir as paredes. Eles criaram, em vez disso, a escada do diabo. Uma linha diagonal de pontas de metal que equipes de demolição especialmente treinadas correriam para criar uma brecha. Cada impacto trouxe o impossível para a cidade, trouxe gritos. E Godfried observava do alto de seu bicórnio. Você está bem, irmãozinho? Mutriel perguntou quando ela tomou seu lugar ao lado dele, seu machado descansando em seu ombro. Você está estranhamente quieto? Ele olhou para a irmã e assentiu. Sim, eu só estava pensando em algo. Pensando o quê? Ela perguntou, e sem pensar, levantou seu antebraço moreno e usou os pelos dele para limpar o rosto dele, e falhou miseravelmente, pois seu próprio corpo estava tão manchado quanto o rosto dele. Godfried fechou a boca e tolerou até que ela bufou. Sério? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha ensanguentada. Velhos hábitos. Ela disse sem um pingo de timidez. Você estava dizendo? A cidade gritou quando uma rachadura começou a se formar. Nós crescemos ouvindo todas as histórias antigas. Minhas mães, tia Zexi, Lupus Egina, Henri, avó e muito mais, e eu estava pensando, todas elas fazem muito mais sentido agora. O primogênito filho do terror disse enquanto o portão da cidade começou a gemer e ameaçou quebrar quando uma bola de fogo se chocou contra ele novamente. As chamas estalaram e começaram a consumir a madeira grossa como se fosse apenas gravetos para uma fogueira. Como assim? Ziania perguntou enquanto pulava no bicórnio. Ele imediatamente empinou, fazendo a garota voar. Ela girou e caiu de pé. Irmã, por favor, não faça isso. Eu realmente não preciso saber se você é virgem ou não. Godfried bateu no próprio rosto com a palma da mão enquanto Ziania corava atrás dele. Eu não estava, quer dizer, eu esqueci daquela regra sobre bicórnios, irmãozinho idiota. Ela retrucou enquanto ele balançava a cabeça até que o rubor dela sumisse. Não é como se eu precisasse ser lembrada sobre você. Minha filha está em casa com as avós. Você trocou as fraldas dela. Não vamos fingir que você não sabe como isso acontece. Godfried retrucou, e quando sua perplexidade morreu, ele encarou os muros da cidade em fragmentação novamente. É a antecipação, o medo. Estou cercado por isso, mas eu realmente não sinto isso, não como o resto do exército, e definitivamente não como aquela cidade, como se eu devesse estar aqui, como se eu tivesse nascido para isso. Não consigo deixar de pensar que minha mãe se sentia assim às vezes, quando ela estava a caminho de acabar com toda a guerra, ela e minha outra mãe, quando nada poderia atrasá-las, muito menos pará-las. É inebriante. Ele lambeu os lábios e endureceu os olhos. Vencer sempre. Mutriel comentou e assumiu a postura de um velocista com o machado na mão, pronto para atacar na primeira brecha. Corrida com você? Ziania sugeriu enquanto saudava a cidade uma vez antes de assumir a mesma postura. Você está ligado. Godfried respondeu ao mesmo tempo que sua irmã Minotaura, e os gritos da cidade aumentaram mais uma vez, mais altos do que antes, enquanto o portão voava para dentro e a bola de fogo que o perfurou rolou por entre alguns defensores azarados que se preparavam para receber a carga. Chanchagem agarrou sua filha, a mulher-urso, aconchegando seu filhote bem apertado como fazia todas as noites, do lado de fora de sua casa de pedra. A cidade gritou novamente, as batidas eram como os tambores cerimoniais, mas pior, acompanhadas por tantas chamas que ela podia ouvi-las. Suas orelhas tremeram e sua filha se aninhou mais forte quando os gritos entraram. Ela chorou do jeito áspero e uivante que os jovens homens-urso faziam. O que está acontecendo? Por que todo mundo está gritando? Ela perguntou à mãe, que barulho é esse? Nem todo mundo está gritando. Eu não estou. Chanchagem disse, e aposto que seu pai também não está. Ele foi até a parede para parar o barulho, e amanhã, depois que ele terminar, iremos ao mercado e compraremos comida para um grande banquete, o maior que já tivemos. Os gritos redobraram, o estrondo foi mais alto do que antes, o portão, aquelas porras coisas quebraram o portão. Era como algo saído de um pesadelo, gritando, berrando, rugindo como homem-esfera atingindo seus ouvidos,
Mas não eram homens-fera, eram os humanos, os elfos, os anões, as outras raças de presas, e eles estavam chegando. Veja, seu pai está saindo. Shanshagem mentiu, ela sabia que mentia, não era o seu povo saindo, eram os outros entrando. Apenas feche os olhos e vá dormir, você está apenas tendo um pesadelo. Ela aninhou seu pelo contra sua filha, forçando o rosto da garota sob seu braço. Shanshagem não tinha certeza se a última parte era realmente uma mentira. Isso não pode ser real. Isso é um pesadelo, tem que ser um pesadelo, um pesadelo. O som de pequenos pés e cascos ecoou pelas ruas. Ela olhou para cima, para longe da porta, para a parede mais distante, uma magnífica tapeçaria de penas estava pendurada na parede, o primeiro trabalho de seu marido, tosco, comparado aos seus trabalhos posteriores, ainda era a coisa que a fazia desejá-lo. Azuis vibrantes de gaios faziam o céu, penas brancas brilhantes de pombos faziam as nuvens. Penas vermelhas de tordo faziam o pôr do sol. Não era apenas seu primeiro trabalho, era seu primeiro presente para ela. A porta se estilhaçou quando um pequeno pé a atingiu, mas antes que sua filha pudesse gritar, ou Shanshagem pudesse se levantar, um pote de barro voou pela porta e se espatifou contra a parede. Explodindo em chamas, a tapeçaria de penas foi queimada até virar nada em segundos. Mamãe! Sua filha gritou, e Shanshagem se levantou e correu para a porta para escapar das chamas. Pedaços de piche queimado caíram em seu pelo e no de sua filha. As chamas se espalharam firmemente, tornando-o pelo marrom preto. Ela agarrou a garota, saiu para a luz do dia, e então uma dor lancinante atravessou seus lados. Ela olhou para a esquerda e para a direita. Homens blindados, humanos, enfiaram longas lanças em seu lado tão longe que elas saíram com cada ponta ensanguentada voltada para a outra. Shanshagem gritou, e começou a cair. Sua filha rolou para fora de suas mãos, mas não teve a chance de gritar por si mesma antes que um martelo caísse e esmagasse o crânio de sua filha na estrada de pedra. Os gritos de Shanshagem não duraram muito depois que as lanças foram retiradas, mas daquele momento até o último, seus gritos e rugidos não tiveram nada a ver com qualquer dor que ela tivesse.